Boa noite, meu nome é Christopher Nassif. Hoje eu vou falar então um pouco sobre a síndrome do túnel do carpo referente à atividade EAD do professor Diogo Scalon. Eu vou falar um pouco da anatomia, o que causa essa patologia, os testes neurodinâmicos para diagnóstico, as causas, doenças associadas, quadro clínico, sintomas que esse paciente vai apresentar e o tratamento, cirúrgico ou fisioterapêutico. Eu vou falar então um pouco agora no início sobre anatomia. Eu fiz aqui um desenho conforme as legendas aqui na minha mão. Esses nervos aqui eles saem do plexo braquial, tá? O nervo radial então ele vai irradiar os 4 primeiros dedos aqui da minha mão, que eu fiz pela legenda. O nervo ulnar, os 2 últimos dedos na metade do anelar e o último dedo, e o nervo mediano vai irradiar essa parte vermelha que está aqui na minha mão. A parte roxa é a continuação do nervo ulnar. Tá? O nervo mediano então vai ser o foco da síndrome do túnel do carpo, onde o nervo mediano ele é comprimido dentro de uma espécie de túnel, que seria como se fosse um conduíte, por onde passa esse nervo mediano. Tá? Normalmente tem alguma inflamação ali associada, alguma coisa que vai fazer uma pressão contra o nervo mediano e o paciente vai sentir alguns sintomas que eu vou falar um pouco mais a seguir. Tá? O nervo mediano, então, ele faz o controle de sensibilidade e impulsos para a musculatura desses 4 dedos aqui. Tá? São dedos utilizados para função de pinça, para pegar objetos. Normalmente a gente faz o movimento da flexão, que é onde o nervo mediano irradia. Tá? As causas, então, normalmente associadas com movimentos repetitivos, a dobra do punho, quem trabalha muito com o computador, o mouse, da forma inadequada ali que é feito o movimento, pode gerar então uma compreensão ali do nervo mediano. Hipertrofia, normalmente associada a esportes, a hipertrofia da musculatura vai acabar comprimindo esse túnel, onde fica o nervo mediano. Pós-trauma, fraturas, edemas, calos ósseos, todas essas situações que aumentem a pressão do túnel. O diagnóstico pode ser realizado pelo fisioterapeuta durante os testes neurodinâmicos. Eu fiz aqui alguns testes que também descartam a hipótese do nervo mediano, que seria o teste do radial e do ulnar. O nervo mediano, então, que é o que nos mais importa, ele é testado com a abdução de ombro, a extensão do cotovelo e a extensão de punho, todos completos, tá? E normalmente com a inclinação cervical contralateral, onde vai fazer mais estresse desse nervo. Tá? O nervo ulnar pode ser testado com abdução de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho. O radial com abdução de ombro, extensão de cotovelo e a extensão de punho. Tá? Não esquecendo sempre da inclinação cervical. O teste Fallen, que é o mais utilizado, ele sendo positivo, é um indício bem forte para síndrome do túnel do carpo, que é manter a mão ali em flexão, as duas mãos, uma unida na outra, normalmente o paciente em pé, durante 1 minuto. Esse paciente vai sentir sintomas de parestesia, vai sentir sintomas de falta de sensibilidade, falta de força muscular. E esse teste também que é realizado, eletroneuromiografia. Ali o paciente vai ter dados sobre a condição sensitiva e também muscular, que manda dados ali da atividade muscular. Esse paciente pode ter o diagnóstico então da síndrome do túnel do carpo. Eu vou falar aqui um pouco então agora das doenças associadas. Tá? As doenças associadas, normalmente esse paciente vai ter alterações na tireoide, que é alterações hormonais, a Lehr e a Dort, que são lesões por esforço repetitivo. Essas lesões por esforço repetitivo normalmente estão associadas a essas pessoas que trabalham com esse movimento que eu falei, de fechar o punho, de trancar, de pressionar o túnel do carpo. Lipomas, tumores, edemas, edemas, tudo que vai comprimir o túnel, o nervo mediano dentro do túnel do carpo. Fator reumatoide, pessoas que têm já uma propensão a ter reumatismo, dores nas articulações, normalmente associa ali com a síndrome do túnel do carpo. O quadro clínico, os sintomas que esse paciente vai apresentar. Tá? Nesses 4 dedos ali que eu falei, ele vai ter falta de força, ele vai ter falta de sensibilidade, ele vai ter uma queimação, uma irradiação, tá? Vai ter diminuição na motricidade fina,
Ao pegar pequenos objetos, ele vai sentir muita dor, não vai conseguir pegar esses objetos, tá? As AVDs, então, vão ficar diminuídas, a capacidade funcional dessa pessoa vai ficar diminuída, ele vai perder força, pode gerar atrofias, né, do membro superior onde tem a patologia. Tá? A dor normalmente segue no dirigir, segurar objetos e normalmente ela piora à noite. Tá? Eu li ali num artigo que essa piora à noite se refere a relaxamento muscular, que o paciente acaba sentindo uma piora. O tratamento. Normalmente o tratamento é cirúrgico. A maioria dos artigos pesquisados para fazer esse trabalho eu encontrei o tratamento cirúrgico ou com infiltrações medicamentosas. Tá? Dentro da diretriz brasileira de síndrome do túnel do carpo de 2011, a tala noturna por 6 semanas é adequada. Tá? Ela tem um grau de recomendação A, onde o paciente vai aliviar as dores, tendo mais mobilidade e capacidade funcional nesse membro. Normalmente associado com infiltrações medicamentosas de corticoide para diminuir a inflamação e a dor. Tá? A cirurgia pode para liberar o nervo comprimido, então, como eu comentei, normalmente a cirurgia é realizada, né? Normalmente no caso que o paciente não tem trauma, vai direto para a cirurgia. A fisioterapia, ela entra bem forte no pós-operatório da síndrome. A fisioterapia entra bem forte depois então do pós-operatório, pode ser realizada no pré, quanto no pós, né? Mas entra bem forte no pós-operatório para ganho de mobilidade desse paciente, para ganho de força muscular, que normalmente esse paciente vai ficar com atrofias, né? Evitando essas atrofias. A educação do paciente é importante também para ele evitar os movimentos que ele realizava antes, repetitivos. Ver o VHDA dele, o que causou, né? O que foi um propensor para a síndrome do carpo, evitando até porque 50% dos pacientes têm nos dois membros, tá? Tem bilateral. O ultrassom mostrou-se benéfico segundo a diretriz de 2011, comparado a outros aparelhos de eletro, tanto ao laser quanto outros, tá? E a SONAF em 2011 publicou que foi um alívio de dor e descompreensão, então 20 oscilações por minuto durante 2 minutos, intervalado por 30 segundos, auxiliam então o tratamento da dor e da descompreensão, né? Isso pode ser realizado pelo fisioterapeuta. Tá? Então aqui tem as minhas referências bibliográficas. Não está no formato de ABNT, mas está aqui. Tirei das diretrizes clínicas na saúde suplementar de 2011, que é para tratamento da síndrome do carpo. Também Albert Einstein, peguei referências do Dr. Eduardo Pereira, em 2016, ele publicou um artigo sobre isso. E a SONAF, então, sobre as mobilizações. Era isso, então. Uma boa noite e